Reagimos a todos os jogos, mas a gente sabe que a gente não tá nem aí porque acontece no jogo e tal. A gente tá aí pra tabela do Campeonato Brasileiro, que é o que oficialmente separa os homens dos meninos. Fechou? Então vamos fazer a última simulação da edição do Campeonato Brasileiro de 2025, rapaziada. Foi uma luta até aqui, hein? Foi uma quantidade de simulações mais uma vez muito elevada, mas chegamos à última vez que a gente vai simular, já com campeão definido. O Flamengo já é campeão, não como se fosse nenhum mérito, mas a gente já tinha previsto isso, evidentemente, porque já estava na cara. Quem que vai de arrasta descer para BC no finalzinho do ano? É isso aí, rapaziada. Cruzeiro e Botafogo para começo de conversa, amanhã, no Mineirão. 1x0 Cruzeiro, beleza? 1x0 Cruzeiro. Vitória do Cruzeiro, 3 pontos. Aí a gente vem pra cá. Já aviso logo. Mirassol vence o Flamengo, que vai levar a campo o Sub-12 e vai dar férias aos jogadores visando a participação no Mundial. O Corinthians vence o Juventude, beleza? Vence o Juventude. O Botafogo vence o Fortaleza. Grêmio vence o Sport. O Ceará empata com o Palmeiras. Olha a loucura que vai se formando aqui. Olha a loucura que vai se formando aqui. Fluminense 1, Bahia 0 no Maracanã. E eu já falei, tá? Eu corroboro, concordo e tendo a acreditar que o Cazé tá certo quando fala que o Fluminense é o time no momento. Não estou falando que... volto a dizer, falei isso na live de ontem e repito hoje. Se a gente for avaliar um recorte mais recente, o Flamengo campeão num campeonato que envolve 38 rodadas, de ponta a ponta. Um recorte mais recente, o time mais regular, o time que mais compete, o time mais sério é o Fluminense no momento, tá? É o Fluminense no momento. Então, Vasco que não abra o olho para esse confronto da Copa do Brasil para ver o tamanho do pepino que ele vai encontrar. Cara, eu não vou mentir não, pra mim, Galo e Vasco aqui, tudo pode acontecer. Eu acho que pode ser um dia que o Galo vem numa nhaca danada e o Vasco vai lá e ganha. Como ao mesmo tempo, é muito provável também que o Vasco vá pra mais um jogo como ele tem feito em todos e perca. Mas como eu acho que tudo pode acontecer nesse jogo aqui, eu vou botar um 0x0, só pra deixar claro, o Vasco também já não tem mais chance de rebaixamento nem nada, senão até via cenário aqui com o Vasco ganhando, o Vasco perdendo, mas não tem, então tô botando 0x0. Santos e Cruzeiro, vou botar uma vitória do Santos, esse jogo na Vila. Olha, botei 9x1 Cruzeiro. Vitória e São Paulo, vitória do Vitória e Inter e Bragantino, o terceiro empate da rodada. Lembrando, só podem ter 4. Aqui a gente ainda deixa um de margem que a gente não utilizou. Eu vou subir aqui, a gente vai dar uma olhada na tabela, porém, entretanto, todavia, a gente vai ver os outros cenários aqui ainda, tá? Calma que a gente vai ver todos os cenários. Sport em 20º, Corinthians em 10º. Juventude em 19º, Bragantino em 9º. E aí, rapaziada, não sei nem o que falar aqui pra vocês. Internacional em 18º e São Paulo em 8º. Fechando a zona de rebaixamento. Fortaleza em 17º e o Bahia em 7º. Ceará em 16º e Botafogo em 6º. Vitória em 15º, Fluminense em 5º. Atlético Mineiro em 14º, Mirassol em 4º. Vasco em 13º, Cruzeiro em 3º. Santos em 12º, Palmeiras em 2º. Grêmio em 11º e Flamengo em 1º. Vamos avaliar cenários aqui. Rapaziada, se por algum motivo o Internacional vence esse jogo, meu Deus. O Ceará teria que perder pro Palmeiras em casa, mano. E aí cairia Ceará e Fortaleza. E olha o mais louco. O Internacional, pelas 2 goleadas que tomou, ficou com menos 14 de saldo e o Fortaleza com menos 14. E nesse cenário, onde os dois teriam 11 vitórias e os dois com menos 14, se o Fortaleza empata em ponto, ele passa o Ceará e ele passa o Internacional. Mano, se o Fortaleza fizer 1 ponto aqui contra o Botafogo, o Inter cai. Se o Ceará fizer 1 ponto contra o Palmeiras, o Inter cai. O Inter vai cair, viado. Vamos ver um cenário onde o Cruzeiro perde pro Santos. Aí teria que o Botafogo ganhar, né? Ainda assim não, o Santos aqui deu uma escapada boa, hein, mano. Santos deu uma escapada boa. Agora, a não ser que o Fortaleza vencesse. Aí, mano,
nesse cenário cairia Santos e Inter. Mas aqui, mano, eu posso falar, esse cenário onde o Inter é rebaixado, dentro do que eu avaliei aqui, eu acredito que seja onde o Santos é rebaixado, dentro do que eu avaliei aqui, eu acho que seria o mais improvável. Eu acho que é o mais sem sentido. Fortaleza ganhando fora, Santos perdendo em casa, Ceará fazendo ponto contra o Palmeiras, Internacional ganhando do Bragantino. Eu acho que é o mais improvável, tá ligado? Eu acho que o mais provável é isso aqui, ó. Aqui, ó, cadê? Aqui, 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 aqui e aqui. Que era o que eu tinha feito inicialmente. Pô, só que nesse cenário, mano, o Inter seria rebaixado em 18º. Nem se ele vencesse, ele escaparia. Porque ele teria... Olha a loucura, olha como é bizarro, como faz diferença você não largar um jogo porque, já vai perder. Perder de 1, perder de 1000. E aí toma uma goleada aqui, uma goleada colar, uma goleada na rua 8, uma goleada na rua 10. E aí chega aqui e ele cai pro saldo de gol. E o Vitória empatando... Aí o Inter escapa, né? É porque aí eu mudei minha simulação também, botei o Inter vencendo. Se o Inter empatar, que era o que eu tinha simulado, o Inter cai do mesmo jeito. Só que aí cai Inter e Vitória. Mano, posso falar? O dia 7 vai ser emocionante pra caralho. Mas muita coisa. Porque, tipo assim, a gente conversou do ano passado um cenário que tinha 3 times com risco de rebaixamento. Do ano passado não, né? Do ano retrasado, que tinha 3 times com risco de rebaixamento. E aí, o Vasco tá caindo, o Bahia tá caindo, o Santos tá caindo. Beleza. Agora, a gente tem um cenário que tem tem 1, 2, 3, 4, 5 times brigando pela fuga de 2 vagas. É aquele negócio que eu venho falando aqui do campeonato de 5 times, só que agora é uma rodada só. O Santos lidera com 4 pontos, o Ceará é o segundo com 3, Fortaleza é o terceiro com 3, mas tem menos saldo. O Vitória é o quarto com 2 e o Inter é o quinto com 1, sendo que os 2 últimos são rebaixados, tá ligado? Desse campeonato de 5 times. Vamos ver como é que a parada vai acontecer agora, pra ver como é que isso se desenrola. Agora, o Vasco se deu mal pra caralho. Não sei se vocês se ligaram, mas o Vasco se complicou totalmente. Porque eu tô achando que o Vasco fica sem competição internacional ano que vem. Tá ligado? Fora da Sula. Que o Santos ganha do Cruzeiro, passa os 2. Entendeu? O Vasco tem que ganhar do Galo. Senão, ano que vem, o Vasco é brasileiro, carioca e Copa do Brasil. Tipo, vai ser um confronto direto Vasco e Galo. Se o Galo ganhar, ele tá classificado pra Sula. Se o Vasco ganhar, ele tá classificado pra Sula. Se for empate, tem chance de os 2 ficarem de fora e o Santos passar. Entendeu? Vai abrir mais uma vaga? Tem isso ainda, mano. Pô, então iria até o 14º, né? Pô, mas aí posso falar, se o Vasco empatar, ele tá classificado, pô. Porque aí, vamos supor, Santos ganhou, passa os 2, beleza. O Santos vai pra 12º, o Vasco vai pra 13º e o Galo vai pra 14º. Mas aí o Ceará ganhou. Tá, o Ceará passaria... o Ceará passaria o Galo e o Vasco ficaria em 14º. Então... Tipo assim, se o Vasco venceu, o empatar se classifica. Agora vamos falar a grande realidade. A tendência é muito grande do Vasco ir lá e sentar na mandioca. Principalmente se a análise do Fernando Diniz for de que a gente tem que poupar para a Copa do Brasil. Que eu, sendo bem honesto, nem tô por essa análise não. Estaria se o Vasco fosse um time menos vagabundo que tivesse feito um campeonato que já deixasse a gente classificado. Ou para Libertadores, que chegou a ser muito viável na 30ª rodada, até o Vasco jogar 7 jogos e perder 6, ou para Sul-Americana. Agora, sem chance. Ficar sem uma competição internacional ano que vem é paia, mano. É complicado. Enfim.